Beleza, estamos ao vivo. Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois estamos começando mais um podcast RPG com Jambu, que é um podcast que a gente está agora assumindo uma missão de trazer o máximo de pessoas de toda parte do Brasil para vir trocar ideia com a gente do estado do Pará. Porque o estado do Pará faz parte do Brasil, camarada. Você não sabia? Se não sabia, agora já sabe. O Titio Raga está dizendo para você. Estado do Pará, integrante da região norte, de vários estados da região norte, integrante da Confederação do Brasil. Então, estamos aqui também para participar do movimento do RPG Nacional. Claro, a gente sempre conta com a participação de pessoas de outros estados, que aqui será representado pelo Dimitri Gadelha, do estado do Ceará. Mas calma, vou apresentá-los adequadamente. De toda forma, deixo acolher vocês, se por acaso, mas só por acaso, alguém está no chat conosco agora na roxinha. Se não tiver, não tem problema, porque a gente atrasou mesmo. Então desejamos desde já aqui um pedido de desculpas pelo nosso atraso, mas desejo boa tarde para você que estiver no chat conosco aqui na roxinha. Agora, se vocês forem nos assistir depois lá na vermelhinha ou qualquer outra plataforma de podcast, desejamos a vocês bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vão chegando, vão encontrando local confortável, seja no chão, na cadeira, na poltrona, no sofá, na parede, no teto, não importa onde seja. O importante é que você esteja confortável para acompanhar esse bate-papo, cujo título de hoje, o bate-papo, envolve dinheiro, envolve capitalismo, por que não dizer também. Afinal de contas, criaram um produto e resolveram colocar um valor agregado nele. E aqui estamos nós para discutir sobre isso. E aí alguém grita, Raga, para aí de onda, pô, diz logo qual é o tema do dia. Calma, camarada, já vou te dizer qual é o título. O título é Livros de RPG com valores altos. Você compra? É isso que a gente vai coletar de opiniões agora. Sendo assim, vou apresentar os debatedores. Primeiro, representando aqui o estado do Pará, está Leandro Yudi. Ele é criador e administrador da Cabana do Elfo, um grupo que promove o RPG e os board games na cidade de Castanhal, no estado do Pará. Com experiência em D&D 3.5, Tormenta e 3DT, ele vive se perguntando se tem espaço e uso para mais um livro na sua estante. Eu não tenho mais dúvida, eu dificilmente compro físico. O que tem tá ali, viu? Se não couber mais ali, eu vou dar um jeito de despachar, porque até briga em casa eu vou ter se eu não administrar isso direito. Mas enfim, Yuji, dá um oi aí pra galera. E aí, pessoal, tudo bom? Bom estar de novo aqui. E essa coisa, tem um espaço, os livros de RPG ficam do outro lado ali, um espaço em cima nem sei que móvel é esse, onde é que sabe diferenciar os móveis aqui. Mas ele tá espremido ali, uns deitados, uns em pé para ver se cabe ainda. Boa, boa. Agora, representando o estado do Ceará, está Dimitri Gadelha. Ele tem licenciatura em História, é especialista em escrita literária e especialista em gestão escolar. É servidor público estadual, atualmente ocupando o cargo de coordenador regional do projeto Professor-Diretor de Turma na CEFOR 3, Secretaria de Educação do Estado do Ceará. Ele é fundador e organizador do projeto Vila do RPG, que desde 2010 promove ações culturais envolvendo jogos de interpretação de personagens. Ele coordenou o espaço de RPG na Bienal Internacional do Livro do Ceará em edições anteriores, seja 2012, 2014, 2017 e 2019, e fez parte da coordenação do Eixo Juventudes na edição 2025. Dimitri, dá um oi aí pra galera. E aí, pessoal, beleza? Vamos aí trocar essa ideia, né? RPG tá caro, a gente continua comprando, o que a gente faz, né? Exatamente. Então, deixa eu agora fazer a ambientalização. Turma, esse tema não foi uma indicação minha, foi um parceiro daqui de Belém que, surpreendido e irritado com o valor dos preços que estavam cobrando do RPG, que ele desejava comprar, fez alguns desabafos para mim. E no final do desabafo ele disse, Raga, põe esse tema lá no podcast RPG com o Jambu para vocês discutirem. Beleza, tu não quer participar? Ele, não quero me expor. Então tá, foi uma escolha que você fez.
mas ao menos eu estou aqui, fulano de tal, dizendo que eu trouxe teu tema. Teu tema aqui vai ser discutido aqui. Eu espero que você se sinta satisfeito e acolhido com o nosso bate-papo. Então, deixo primeiramente mostrar para vocês 3 livros que eu fiz a questão de pesquisar, jogos dos mais jogados aqui no Brasil. Claro que não são os mais, mas com certeza estão entre os mais jogados. O primeiro deles é Ordem Paranormal, pela Jambô Editora. O livro físico está saindo por R$ 199,90. Beleza? Gravaram aí? Vamos agora ao próximo, que é o Pathfinder, segunda edição, livro básico, pela New Order Editora. O livro físico está saindo a 350. Tá aparecendo a imagem, galera? Não sei se tá aparecendo. Não, não tá, né? Tá não. Peraí que já vou botar aqui de novo. Pronto. Enquanto eu boto aí, o cara deu a ideia e jogou a batata pros outros, né? Né? Tá aqui, ó. Tá aqui Pathfinder, New Order. E o livro físico tá saindo a R$ 350. Vamos agora para outro jogo bastante jogado aqui no Brasil, que é o Vampiro à Máscara, que é publicado pela Galápagos, que está saindo a R$ 229,99. Aí alguém grita aí, Raga, mas peraí, tu tá querendo medir alguma coisa? Tô sim, camarada. Eu tô trazendo esses valores para servirem de alguma referência, porque a gente precisa de referência para dizer o que é alto, o que é baixo, e aí eu vou trazer outra informação aqui para vocês que eu também fiz questão de montar para vocês. Eu peguei esses 3 livros e comparei com 2 valores de salário. O salário mínimo e o teto. O mínimo para cobrança de imposto de renda aqui no Brasil. O salário mínimo do Brasil está em R$ 1.518. E o piso para não cobrança de imposto de renda hoje é R$ 2.259,20. Tá aqui os valores que eu mostrei para vocês de cada um deles e peguei um percentual desse valor com relação ao salário mínimo e o valor de isenção. Só para vocês terem uma ideia, o Ordem Paranormal dá em torno de 13% do salário mínimo. O Pathfinder dá 23% e o Vampiro dá 15%. Com relação ao piso de cobrança de imposto de renda, o Ordem Paranormal está dando quase 9%, o Pathfinder 15% e o Vampiro 10%. Em percentuais, gente, para quem ganha isso, e não se engane, é a maioria do povo brasileiro, é muito pesado. Então, a partir dessa perspectiva, está estabelecido qual é o patamar de um livro de valor alto. Então, vou me virar agora para os meus queridos convidados e jogar batata quente. Aí, eu me viro para eles e faço a pergunta. Livro de RPG com valores altos, você compra? Yudi, tá contigo. O teu amigo aí pediu pra não ser exposto, né? Botou a gente aqui nessa situação. Foi estratégico aí, viu? Tema tal, cuida. Cara, na verdade, assim, quando o Raga me chamou pro tema, eu falei assim, ó, de cara a resposta é não. E assim, tipo, assim, infelizmente não tô numa situação de por exemplo, desses valores de salário mínimo da isenção, mas um livro de RPG de R$350, isso tipo assim, é uma conta de energia, isso faz falta mesmo para quem já tem uma renda maior, né, assim, mediana, ainda assim gera um impacto, né? Hoje eu não... Por diversos motivos, né? Seja questão de variedade de sistema, questão de tempo para jogar, eu não compro tanto... É muito difícil eu comprar até livro físico hoje, né? Tipo, eu prefiro optar pelo livro digital quanto é disponível. Eu estava até comentando agora com o Raga. A gente estava vendo, por exemplo, o Daggerheart aqui. Não sei se é porque está em pré-venda, mas ele não tem opção, por exemplo, de ter um livro digital, uma versão digital. Ele é só o físico ou o combo, né? Então,
Assim, se eu acho que o combo existe, então eles devem ter permissão da editora do pessoal dos americanos de poder fazer versão PDF, né? Mas aí não colocaram exclusivamente esse formato. E aí, por exemplo, deixa muito difícil tu ter acesso assim, né? Tipo, a um por exemplo, acho que está tendo bastante hype, acho que pelos produtores, né? O pessoal tem interesse em conhecer e até, sei lá, até pela toda a confusão que teve com o D&D ano passado e as pessoas, uma parte aqui, né? Eu, por exemplo, fui muito sentido com o D&D ano passado, não cheguei, eu joguei acho que umas 3 sessões da quinta edição, né? Inclusive eu não joguei a quinta edição muito por uma questão, tipo assim, não era viável comprar os livros, ter que comprar na época, né? Quando eu li, tipo, no Rogabaixo vendia lá, tipo, tava R$ 180 cada livro básico, então, tipo assim, eu não consigo comprar o jogador e o do monstro ali para poder narrar. Então, tipo, acabei ficando, em termos de D&D, lá no 3.5, que na época, inclusive, lá nos anos 2000, eu comprei eles usados, porque na época eles também eram caros, né? Na época eu lembro que custava R$ 90, né? E na época isso era, logicamente era caro. Então, tipo, os meus livros de 3.5 eu comprei eles usados, e assim, usei durante muitos anos, né? Foi como eu consegui entrar no mundo de D&D. Então, hoje, realmente, assim, por ter várias opções, né? E também acho que por muito ter a questão de às vezes, pensar até na questão de disponibilidade de tempo hoje e energia para jogar, hoje eu penso muito a gente comprar assim, um livro caro. Eu acho que assim, o mais caro que eu comprei, de fato, foi o Tormenta 20. Na época ele estava R$ 180, essa versão com a capa dura, mas sem ser a versão de luxo, né? Acho que foi o mais caro que eu comprei. O resto sempre assim, 150 para baixo. Eu comprei mais ou menos perto de R$ 200 também, tipo Dragon Age, mas ele vinha também com mais 2 livros de aventura no valor, né? Então eram 3 livros por quase R$ 200. Né? Então, tipo, ainda era viável. Mas acho que hoje em dia, pelos preços que eu tenho visto hoje, fico muito receoso de comprar, assim, e não conseguir, tipo, fazer o negócio se pagar depois na mesa. Muito bom. Dimitri, sua vez. Cara, eu vou fazer o contraponto. Eu compro. Sei que não é barato, compro, porém, não compro tudo, né? Vocês estão vendo a estante aqui. Essa estante não tem mais nichos onde colocar livros, mas já esteve muito pior. A mesa em que o notebook está agora já esteve empilhada de livros, né? Então, eu digo que eu tenho um problema, né, em acumular livros. Acho que é uma herança de família, negócio de acumular, né? Meu pai acumula ferramentas e eu livros. Então, e muitas vezes a gente sabe que a gente compra, mas não joga, né, cara? Compra, mas não joga, isso é o pior ainda. Né? Então, primeiro, falando do preço, é claro que, mesmo para quem não está dentro da faixa ali do salário mínimo, pesa, cara. 200 pau num livro de RPG. Ah, mas você pode comprar junto com seu grupo e tal, e todo mundo divide, todo mundo vai usar junto. Não é bem assim, né? Não é bem Eu assim. A nunca gente fiz esse sabe. esquema aí. Pois é, Leandro. A gente sabe que geralmente quem compra livro de RPG primordialmente são os mestres, né? Por quê? Porque querem ler, porque querem ter. E quando você é mestre e colecionador, a coisa fica pior ainda, né? E você vai comprando, 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 de repente você tem um quarto cheio de livros que você gastou uma nota, você comprometeu a sua receita mensal, você substituiu outras formas de lazer, como um jantar com a esposa, uma saída com as crianças, um cinema. Você trocou isso por um livro que não vai te proporcionar imediatamente a experiência do lazer, né? Vai ficar aqui na tua estante durante tempos até tu conseguir a grande proeza de juntar teu grupo, fazer as agendas darem certo, um alinhamento astrológico para tu jogar e utilizar esse livro. Meu irmão, até tu conseguir isso aí, já passou 3 meses, tu já comprou mais 3 livros e tu gastou uma grana que tu não tá usando ali. Tu não tá dando de fato a
experiência do lazer, porque o livro é uma ferramenta, ele é um jogo, mas o jogo só joga quando ele é jogado pelas pessoas, né? Então, a gente comprar um livro com esse tipo de valor, eu acho que cai muito no fetichismo da mercadoria, sabe? O fetichismo da coleção. Livro, de fato, é um artigo de luxo hoje em dia. A gente sabe que de uns anos para cá, vou colocar aí pandemia para cá, o papel encareceu demais. Então, realmente é algo que pesa no bolso até de quem não vive de salário mínimo, né? De quem vive de salário mínimo, eu digo que é até muito difícil que compre o livro. Eu acho que raros são as pessoas que compram livro desse valor, né? É claro que, felizmente, a gente tem um cenário hoje em dia no Brasil que não são todos os livros que estão nesse patamar de preço aí, né, Raga? A gente tem diversas oportunidades de você comprar um livro hoje em dia com R$ 60, né? Pegar a versão PDF gratuita no site da própria editora e comprar em um valor reduzido, né? Mas eu acho que as editoras já perceberam que existe o fetichismo da mercadoria em torno dos livros de RPG, existe um desejo pelo objeto da coleção, sabe? Tanto é que, se a gente for analisar, a maioria desses livros que você citou aqui, Raga, não tem, quer dizer, a maioria não, todos esses 3 livros que você falou, não tem versão econômica. Uhum. Né? É claro que tem aí questões contratuais com a editora original, tem que publicar tal qual o papel, tal qual a capa, né? Porém, por que não buscar acordos em que existe também uma versão econômica? A gente conhece alternativas de jogos aqui no Brasil que tiveram versão econômica. Por exemplo, Game of Thrones, da Jambô, ele é um jogo que foi lançado só a versão econômica. É o jogo que ele, na versão original, ele é colorido, capa dura, papel couché. Aqui não. Aqui foi preto e branco, capa mole e papel jornal. Entende? Então, houve uma escolha, houve uma negociação, houve um diálogo. Por que isso não está acontecendo mais com esses jogos que são extremamente caros, né? Então, eu acho que a gente cai muito nesse fetichismo, nesse colecionismo, e aí quem produz e quem vende já sacou isso, né? E sabe que, independente do preço, vai ter gente para comprar. Essa fala final, Dimitri, me pega também. Por que eu vou dizer que me pega também? Eu lembro muito bem de quando a gente estava ainda vivendo somente das edições de 20 anos de Mundo das Trevas e anunciaram o retorno de Vampira Máscara. Rapaz, eu entrei num hype que eu tenho que admitir que eu não recomendo pra ninguém, mas eu entrei no hype. E aí eu acompanhava as notícias com afinco. Vai lançar, vai lançar, vai lançar, vai lançar. Abriram a campanha. Aí eu vi que não tinha venda naturalmente pro Brasil. Eu teria que pagar um frete colossal. E eu comprei. Não recomendo pra ninguém. Foi a compra mais cara que eu já fiz na minha vida. Foi muito caro, gente. Claro que eu não vou ficar aqui revelando. Mas não é difícil de vocês encontrarem. Se vocês pesquisarem rapidinho, vocês vão ver quais foram os preços da época. Então, corro aí um pouquinho. Mas enquanto isso, eu vou me preservar. Então. E aí tu falou outro ponto, né, Haga? Que, tipo, tu mostrou aí os valores desses livros aí de exemplo. E aí tu tá falando que o Vampiro teve que pagar o frete, né? Tem esse ponto. A gente olha ali o preço no site. Muitas vezes, você que compra numa Amazon, assim, ainda tem o valor do frete além dessa pancada aí que é o livro em si. E eu só comprei porque eu tava nesse hype. Como o Dimitri falou com muita propriedade. Eu estava no hype de querer ter aquele livro. Eu queria muito ele. Eu atribuía a ele um valor agregado que só cabia a mim decidir se valia ou não. Eu decidi que sim. Então, Cara, só um adendo aqui, Raga. Na época da edição de 20 anos do Vampiro, né, ali em 2011, eu entrei nessa também. Uhum. Eu queria a edição capa de couro, né? Aquela coisa linda. Tá até na estante ali. E aí eu fui atrás e tal e vi que era inviável, porque era uma edição limitada, né? Isso. Tinha uma quantidade limitada ali. Foi lançado, acho que num evento que a White Wolf fez, acho que
um daqueles Masquerade Balls, né? Que Aham. eles fazem lá em Nova E Orleans detalhe, e já tal. não era mais White Wolf, viu? Já tinha mudado, né? Uhum. E aí, cara, por sorte eu encontrei um movimento de uma galera, não lembro o nome do blog agora, e aí um cara de Brasília organizou a galera do Brasil todo, e aí a gente fez um mega pedido, né? E aí foram acho que 50, não sei se tu entrou nessa Eu na época. entrei, não nessa, mas eu fiz um aqui em Belém. Pronto. E aí, cara, foi a alternativa que a gente teve, juntar uma galera para pedir todo mundo junto, ratear frete, impostos, tudo que tinha direito ali, né, e tal. E para completar, quando chegou em Curitiba, ainda foi retido. Aí foi Comprou retido, uma a caixa gente de livro, né? foi, pô, 50 livros, eram 50 pessoas. E aí chegou lá, foi retido, a gente teve que pagar advogado e tal para poder liberar, para provar que era para consumidores, não era para revenda. E mesmo assim, ainda ficou, entre aspas, barato. Eu lembro que na época o real tava, o real não, perdão, o dólar tava R$ 2, né? Tava 2,05. Eu acho que na época foi coisa de R$ 200 o livro. E aí mais os custos é, de advogado, lá o que você paga para poder. Você paga tipo uma diária para poder reter a tua mercadoria lá, tá? É tipo quando o teu carro é apreendido pelo Detran, aí tu paga a diária, né, para manter no pátio, paga também isso daí lá. E aí quando a gente rateou, deu na faixa de 300 pau, né? Na época era muita grana, muita mesmo. E hoje em dia o livro é vendido por 1.200, É, R$ 1.500. é isso mesmo. Por quê? Aí entra, volta para a questão do fetichismo, a Uhum. mercadoria, né, o valor não em torno do produto em si, mas em torno do sentimento que aquele produto tem dentro do imaginário de um grupo de pessoas. Uhum. E aí entra em questões subjetivas, que não sei se é o papo aqui, né? Mas Mas é isso mesmo. foda. É isso mesmo. Só para completar o relato histórico, eu consegui. Fui eu que mobilizei aqui em Belém, Dimitri. E eu consegui reunir 8 interessados e eu mandei trazer 8 livros. Aí tu imagina o Raga andando com 8 livros pretos gigantões, com Anki em alto relevo na capa, entregando em cada uma das casas dos compradores. Essa era a imagem do Raga nessa época. Mas enfim, vamos Muito voltar bom. para o nosso bate-papo. Pois é, eu vou entrar agora numa coisa muito específica: valor de livros. Há quem possa dizer que os livros que são vendidos aqui, entre esses três que eu acabei de citar, envolve uma série de custos que fazem com que eles de fato fiquem altos. E eu vou dizer que não duvido de você, camarada. Por quê? Por exemplo, como Vampiro à Máscara e Pathfinder, tem custos de direitos autorais, porque ele é um livro estrangeiro. Ele precisou ser trazido, ou seja, chegou lá pro dono e disse: olha, eu quero trazer teu jogo. Aí a empresa, a editora comprou e veio para cá. E quando ele está comprando, gente, ele não está comprando só o texto, ele está comprando imagens, ele está comprando uma série de conjunto de coisas que estão lá dentro do livro que ele precisa pagar também por eles para revender no Brasil. E aí tem outro custo, tem o custo da localização para a língua que nós usamos aqui no Brasil, que é o português. Isso também tem um custo. E aí tem custos logísticos, tem outros custos que fazem com que, hipoteticamente, os livros fiquem muito altos. Por que eu digo hipoteticamente? Porque eu não estou lá dentro da editora para acompanhar as mensurações dos custos. Imagino eu que eles ficam lá medindo qual é o que a gente chama na construção civil de BDI, que é o custo indireto que vai garantir dentro deles o valor de remuneração do serviço que está sendo prestado. Então eles incluem lá o lucro deles e ainda tem que pensar também no lucro dos revendedores locais, que eles vão repassar para livrarias, repassar para revendedores locais, que eles também precisam tirar lucros. Então, nisso tudo, o preço vai lá para cima. Gente, é isso mesmo. Eu não vou revelar nomes aqui porque eu já fui revendedor de livros. Mas eu já peguei casos em que o desconto que a editora me passava era de 8%. Ou seja, eu poderia conseguir um lucro de 8% na venda do livro do valor recomendado pela editora.
Assim como já peguei editora que me forneceu um desconto de 50%. Olha a variação violenta. E depende muito de editora, depende muito do produto que eu estou querendo trazer. Mas tem toda essa composição que é colocado no valor final. E aí, eu vou me virar agora para vocês, meus queridos convidados, e perguntar como é que vocês vislumbram, porque eu imagino que vocês também não fazem parte de nenhuma editora para saber quais são as somatórias lá dentro para definir um valor final de livro. Mas digam aí, especulem, porque a gente está aqui no momento de especulação, viu, galera? Vocês que estão nos escutando, nós não estamos aqui trazendo nenhuma informação irrefutável, inquestionável, mas estamos trazendo percepções de vivências que nós temos desses anos que jogamos e compramos jogos de RPG. Então, dito isso, partindo de que nós vamos especular, Dimitri e Leandro, o que vocês acham dessas composições de valores de livros comparado às nossas capacidades e vontade de comprá-los aqui no Brasil? Leandro, tu de novo começa. Cara, assim, primeiro sendo justos, né? Teve até uma situação umas 2 semanas atrás, né, que a minha mãe estava querendo comprar o bolo de aniversário dela, né? Encomendar. Achou caro, mas aí tipo, minha esposa comentou, sabe? A gente não pode ficar botando valor também no trabalho dos outros, a gente não sabe a dificuldade que a pessoa tem. Eu acho assim, que, tipo, quando a gente pega esses livros, especialmente assim, olhando primeiramente para livros que vêm de fora, né? D&D, Pathfinder, Cthulhu, acho assim, é muito difícil eles conseguirem escapar de ter um preço alto, porque a gente já sabe até muito até como foi a vinda da quinta edição para cá e como foi ela se mantendo aqui, todas as confusões que teve, né? Que as editoras lá de fora elas exigem um padrão de qualidade. Né? Então, por exemplo, o D&D, que eu lembre, tinha toda a questão de, por exemplo, não pode, tipo, tem que ser impresso especificamente aqui, nessa empresa que fica lá na Europa, porque é para manter o padrão de qualidade do mundo todo, né? Por exemplo, lá no Japão era exatamente o mesmo papel que estava sendo usado aqui no Brasil. Então, às vezes, vem essas imposições das marcas de fora que, tipo, de fato, a editora não tem como fugir, né? Então, tipo, ela é obrigada a fazer aquele produto de qualidade, né? Especialmente essas marcas, mas ela não vai conseguir escapar disso daí, porque ou ela segue a regra, ou ela não traz o produto, né? E aí vai ter alguma outra editora que vai conseguir trazer e ela vai perder. Então, ela tem que ceder, né, para isso daí. E aí fica difícil realmente de fugir de um preço caro, né? Outra coisa também que eu acho que pode impactar, tipo, não sei, de repente eu vejo muito quando falou a questão de ter a margem de 8%, né? Esse mercado acho que tanto da RPG quanto do board game, né, porque participa assim, de alguns grupos por mexer um pouco com parte de board game, aluguel aqui, então a gente participa de grupos que o pessoal conversa diretamente com as editoras, né, para poder revender e tal. São 2 mercados assim que eles trabalham muito com essa questão do preço sugerido, né? Então, tipo assim, é muito difícil tu conseguir, tu de fato colocar tu como lojista, né? Colocar o preço que tu quer nesse produto final, sendo a loja lá que tá na livraria, que tá botando o produto ali para vender, ou tendo, enfim, a tua loja na cidade, no site. Porque a editora já passa contra isso daí. Tipo, se tu como pessoa física for tentar comprar, por exemplo, na editora, tu vai ter mais ou menos o mesmo preço que está sendo vendido nas lojas, né? Então, tipo assim, a editora controla assim, um pouco esse preço do quanto pode ser vendido lá na ponta, né? Aí dificulta um pouco a vida da pessoa que é o lojista, que ela não consegue tirar muito daí até para poder se manter nisso daí. E tipo, a gente não sabe tipo, o quanto mais poderia ser barato, porque assim, se a editora controla o preço na ponta e ela controla o preço que ela está vendendo para as lojas, né? Tipo, ela controla o lucro que ela vai ter. De repente, ela está gastando ali R$ 100 para poder fazer toda a parte de tradução, de pagar os direitos da marca, de trazer de lá da gráfica europeia os livros impressos. De repente, ela consegue pagar tudo isso com R$ 100, mas ela acha que o produto vale algo mais, então ela coloca ali o preço, tem que vender isso daqui a 250, né? Mas aí, tipo assim, o editor, passo para ti lojista por 230. Então, tirando meus 130. Então, eu controlo o lucro que eu vou ter, porque, tipo, eu sou o distribuidor da marca, né? Então, eu sou
é um ponto que pode ter. Não faço ideia, por exemplo, eu sei que, por exemplo, as margens de lojistas são baixas, mas eu não faço ideia, por exemplo, como é a marca da editora que traz o material de fora. Então, assim, o que vem de fora eu acho difícil de conseguir escapar disso daí. É bom quando, por exemplo, a gente tem... quando a gente olha para produtos derivados de D&D, eles tendenciosamente são caros, né? Quando olha, por exemplo, para um Savage Worlds ali, tipo, eles têm já uma política diferente de sempre trabalhar com PDF, eles têm um formato de livro menor, né? Algo mais, digamos assim, independente na parte dos artistas que fazem material, então eles conseguem fazer produtos mais baratos, mesmo quando eles são importados para cá, passam por todo o processo de tradução. E aí tem outro ponto que eu vejo das editoras nacionais, né? Tipo, a Jambô, tipo, eu acompanho Tormenta desde lá do início dos anos 2000, eu vejo assim, uma mudança muito grande de forma de trabalhar, porque lá, quando a Jambô começou a publicar os livros de Tormenta, né, porque eles saíram da editora antiga, um livro de Tormenta, assim, lógico, não é aquela suplemento, né? Mas, eles saíam, por exemplo, mais ou menos pela metade do preço de um livro básico D&D, já que era suplemento de D&D, e eram sempre assim, livro capa mole, era sempre preto e branco, e sempre era consumido, né? Uma coisa que eu senti muito quando veio, especialmente o Tormenta 20, é que, tipo assim, ele veio com a ideia da capa dura, colorida, aquele papelzão bonito, né? Eu, na época, não comprei o Tormenta 20, na época do financiamento coletivo, por questões de que eu achava que, por exemplo, boa parte metade do meu grupo aqui não se interessava pelo cenário, então talvez não valia a pena eu comprar ele, né? E acabei depois comprando por meio que imposição da minha esposa. Ela mandou comprar. Mas assim, eu senti muito que, tipo, beleza, eu paguei na época lá uns R$ 180, já na época da pré-venda, né? Depois de ter acabado o financiamento coletivo. Mas, tipo assim, esse livro ele precisava, tipo, Tormenta, né? A gente já tá há 20 anos jogando Tormenta. Por que agora precisa ser capa dura e precisa ter essas imagens coloridas? Visualmente não gostei das artes logo que lançou o Tormenta 20, né? Tô gostando mais das artes atuais, né? Acho que trocaram um desenhista lá, mas eu não senti que esse livro precisava ser tão aqui. Tipo, ele foi elevado ao nível de ser um D&D, só que sendo brasileiro. Então, tipo, será que ele não podia continuar sendo um sistema, um cenário acessível como ele era? O público sempre foi o público brasileiro. Sendo algo menor, né? Então, tipo assim, foi onde eu comprei, acabou que eu vendi antes de fato jogar, né? E depois saiu a versão econômica. Então, tipo assim, mostrou, tipo, ó, esse livro aqui ele vende tranquilamente a versão econômica pela metade do preço, acho que estava R$ 90. Num formato assim, muito bacana, pequenininho, que eu vi um dia desses na livraria, lá o físico dele. Então, tipo assim, ó, esse livro é bacana, dá para eu andar, levar, botar na mochila, facilmente jogar, né? E vende, né? E vende. E vende. Precisava ele ser outro que eu peguei, assim, também da Jambu, né? 3DT. Tipo, mano, 3DT, lá atrás, vendia em banca de revista, era R$ 10 o livro básico. Quando lançaram a versão alfa, né? Depois de passar um bom tempo morto o sistema, o livro físico estava R$ 30 e o PDF era gratuito no site. E o livro, assim, fez sucesso, foi lançado vários suplementos dele, se manteve um tempo. E agora, quando lançaram a versão do Victor, eu caí na questão do fetiche, do preciosismo da coleção, né? Porque 3D sempre foi um sistema que eu fui muito apegado. Então, quando saiu o financiamento coletivo, eu peguei esse cara, esse livro aqui, se eu não comprar o financiamento coletivo, eu vou comprar, vou acabar comprando ele depois de algum jeito. Então, eu vou logo comprar aquele financiamento coletivo para pagar mais barato. E aí, tipo, eu comprei a versão mais básica dele. Só que, tipo assim, é assustador que a versão básica, a capa mole dele, e o sistema que antes custava R$ 30, e mesmo suplementos dele custavam, quando os suplementos saíram também era quase R$ 30, saiu custando 90 em preto e branco, e saiu com uma edição capa dura. Isso nunca foi o perfil do sistema ter, né, essa questão de capa dura, ser colorido. Ele sempre foi um sistema assim, o nosso foco é tipo assim, coisa meio que mangá, então sempre era negócio preto e branco. Beleza que ele é limpo, ele colorido e tal, até que eu fiquei um bom tempo usando o PDF, quando chegou o livro físico em preto e branco, eu até estranhei, parecia que eu tava olhando outra coisa, né, que eu tava acostumado a ver ele com as cores no computador. Mas eu achei que foi outra ponta, assim, que a gente vê que assim, a editora ela consegue lançar o produto
quando ela não está amarrada, por exemplo, essas regras da questão da importação, ela consegue tipo, lançar um produto mais acessível, que vai vender, que tipo, entrega o que o público precisa, né? Só que muitas vezes o foco dela em lançar agora está muito assim, eu vou focar em vender a edição de luxo, depois eu penso se eu vendo uma versão econômica, né? Muitas vezes não sai. Ou então, se sai a versão econômica, tipo assim, ele tipo, tenta meio que esconder, né? Então, tipo, acho que por esse lado a gente consegue, por exemplo, assim, ó, esse produto ele consegue ser muito mais barato, e de fato ele está sendo colocado mais caro. Né? Eu até abri aqui a parte do 3D, que tem o de luxo está custando. Luxo não, capa dura, não tem versão de luxo, né? A capa dura tá 180 e a de luxo do 3D tá R$ 360. R$ 180 3DT, capa dura. 180, não faz sentido. Pra que capa dura, né? E tipo assim, 360 numa edição de luxo. Mano, você tá mais caro que o jeito que o Rago olhou, que tem todas essas questões de ser obrigatório, dessa forma, de ter tradução, de se pagar a marca. É um negócio que é deles, tipo assim, os donos da marca estão dentro da empresa, são sócios da empresa, então, tipo assim, precisava ser algo tão caro. Tipo assim, nesse caso, por exemplo, eu vejo que pelo próprio fato de existir uma versão física, tu mostra que, tipo assim, olha, eu tô aqui dobrando o preço por puro capricho, simplesmente para conseguir pegar. Tipo assim, eu E não outra, consigo sobreviver sem isso. mudou a proposta e o perfil do jogo. Uhum. 3DT sempre foi essa proposta de ser acessível, de estar ali como uma forma de entrada para muita gente que não tem a grana, na época, para gastar 90 pau num livro do jogador de D&D, vezes 3 aí, Mestre Monstros, né? Então, mudou. O jogo não é mais o mesmo. O jogo mantém a sua mecânica acessível, de fácil compreensão, ágil. Agora, teve mudanças que tornou ele mais elegante, eu diria, para regras mais atualizadas, mas o perfil do produto mudou. Por que mudou? Eu acho que cabe a gente pensar por que um produto que tinha a fama, que tinha a proposta de ser a porta de entrada para o mundo do RPG, de forma geral, ele era algo barato há 20 anos atrás. Claro, vou colocar questões inflacionárias, o número de profissionais envolvidos, a qualidade do material, né, físico que é entregue, mas mesmo refletindo sobre isso tudo, ainda há de pensar que a proposta do produto mudou. Se ele se coloca como um RPG de entrada, eu acredito, eu vou falar enquanto consumidor, tá? Eu acredito que deveria ser algo mais acessível financeiramente. Se é entrada, por que não, sei lá, R$ 60 e 180, né? A 180. Entende? Custa o mesmo que um Tormenta, né? Que não tem necessariamente a proposta de ser um de entrada. É o mesmo quanto é o Tormenta básico. O Tormenta básico tá quase 200 pau também, então tá quase o mesmo preço, tá cara. Valor. Né? Então, eu acho que houve aí, de fato, uma mudança na visão editorial, na visão mercadológica sobre o produto, né? Da editora sobre o produto. E também uma maneira de se relacionar esse produto com o seu consumidor. Vamos refletir uma coisa aqui, ó. Eu me arrisco dizer que quem financiou o Tormenta Victory agora, a maior parte, quem pegou as versões de luxo, foi a galera que começou a jogar com ele 20 anos atrás. A nossa geração. Uma galera que na época era moleque, era adolescente, que juntava ali o dinheiro da merenda um mês para poder comprar, e agora já tem uma condição financeira relativamente segura, uma maturidade financeira, uma estabilidade para poder se dar o luxo de financiar um produto desse em uma pré-venda, em um financiamento coletivo, entende? Então, de certa forma, isso é bom a nível editorial, porque a nossa geração consegue manter esse mercado, seja ele o mínimo que seja a nível Brasil, né, a nível mundo, na verdade, porque o nosso mercado, se a gente for comparar a nível mundo, ainda é muito pequeno, mas a gente consegue movimentar muito bem. Quando a gente vê financiamentos coletivos bater casa de milhões, parceiro, de 8 milhões, de 5 milhões, de 2 milhões,
mostra que esse mercado pode ser pequeno, mas ele é ativo. As pessoas que estão ali, elas estão colocando a cara a tapa, estão comprometendo outros lazeres para investir no RPG. Mesmo que não jogue. Mesmo que vá parar ali, ó, na estante ali e tal. Por quê? Porque tem um fator que eu acho que é fundamental para quem compra RPG caro hoje em dia. O fator sentimental. O fator, caralho, eu comecei a jogar com isso. Caralho, é a nova edição daquele jogo que eu passei anos e anos na minha adolescência jogando com os meus amigos daqui da rua, meus amigos da escola. E é um saudosismo que muitas vezes é bom, mas que muitas vezes também não é, até perigoso, né? A gente vê alguns saudosismos aí, ultimamente, a nível Brasil, gerar absurdos, né? Absurdos socioculturais e políticos, que eu não vou entrar nesse papo aqui. Mas o mercado percebeu isso, e esse tipo de gente move esse mercado, né? Então, por que não, já que existe a clareza que esse perfil de consumidor move o mercado, investe, garante que produtos sejam lançados, por que não pensar em outra parcela do público? A parcela que não é essa galera que está estabilizada hoje em dia, que não tem condição de gastar aí 15% do seu salário do mês com um lazer que não é nem garantido, porque não é uma experiência de lazer, é um produto que pode vir a gerar a experiência do lazer, né? Então, por que não pensar nessa galera também? Pensando mercadologicamente, seria até, sei lá, mais inteligente. Incorporaria novos consumidores que logo estariam ali visualizando produtos de maior valor, produtos mais caros, né? Então, é claro, né? É isso daí. Quando a gente pensa sobre o que o Raga falou, né? De que a produção de um jogo envolve localização, papel, diagramação, isso, aquilo, outro, direitos e tal. Mas e quanto a produtos nacionais que são caros, que não pagam direitos autorais, que não pagam localização, que podem ter um papel diferente, literalmente, o papel do livro. Entende? Então, e outra, você. Vou pegar aqui uma notícia mais quente, né? A gente viu recentemente, né, um anúncio aí da Galápagos / Asmodee dizendo que vai lançar o D&D 24, né? E eu vi um vídeo em que uma pessoa da editora falava, ó, vai ser mais barato do que o que tá. Por quê? Porque a Galápagos / Asmodee não vai traduzir. Eu vou dizer com sinceridade, eu pago para ver se vai ser mais barato, né? A gente está vendo aí versões alternativas rolando aí na cena RPGista que são caras. São muito caras, dicas de passagem, né? O preço, se você pegar aí uma galera aí que produz livros e tal, que imprime, encaderna livros por aí, essa galera tá vendendo um produto alternativo, para usar uma palavra mais leve, para assim dizer, tá vendendo a 300 pau também, meu amigo. Que proposta de ser uma alternativa ao mercado caro é essa? Entende? Então, não é mais uma questão puramente mercadológica, é uma questão do produto e de quem vende também, né? É claro, a gente sabe que dá trabalho, a gente sabe que é um produto que tem N situações que o encarecem, porém, por que não oferecer... Eu vou pegar muito nessa tecla. Por que não oferecer versões mais econômicas? Ou PDFs mais acessíveis? Meu amigo, você vai entrar... Por favor, Raga, entre aí e veja quanto é o PDF do Pathfinder, que é o mais caro dessa lista aí, 350 pau. Eu vou já mostrar, peraí. O do Ordem também. Tá. Meu amigo, qual é o custo Do Ordem a gente viu, ficou assustado. Né? Olha, tá Então, aí. cara... Vamos lá. O PDF, tá aqui, ó. Vou mudar do físico para o digital. R$45. 45 pau no PDF. Isso. Não teve custo de impressão, não teve custo de papel, não teve custo de frete de lotes de livros vindo da China. Não teve nada disso, cara. E por que 45 Só pau? diagramação. Sim. Diagramação. Vamos ver agora aqui o Entende? Pathfinder. Opa, o Ordem Paranormal.
Voltando para cá, Ordem Paranormal. Tá aqui, olha, digital R$ 69,90. R$ 70. Mais caro. Entende? Então, cara, o que justifica? Eu até pergunto, faço essa pergunta num sentido humilde de querer saber de fato. Né? Eu não lembro agora de ter visto nenhum comentário de editoras e tal, falando de por que PDFs hoje em dia estão tão caros. Se é para popularizar, se é para chegar em todo o perfil de público, obviamente o PDF deveria ser bem mais barato. Né? 50 pau para mim, 70 pau não é barato no PDF. É muito caro. Eu vou até dizer que aí o preço do Pathfinder aí, olhando R$ 45, pro padrão de PDF que às vezes eu compro, ele tá barato pro tamanho dele. Porque, por exemplo, R$ 45, às vezes tu compra um PDF, por exemplo, do Savage Worlds do Retropunk, entendeu? Tipo, que é um livro muito menor, né? E sai nesse preço também. Às vezes o PDF lá, nesse sentido que o Pathfinder até parece barato aí, nesse caso aí. Mas, de fato, tipo, não sei assim como justifica assim, eu acho que assim, quando tu tem um PDF, né? O teu. Ali você vai ter, por exemplo, vai ter o teu custo de tá, ok, tem que pagar pela marca, né? Tem que pagar pelo teu tradutor, né? O diagramador, e tu vai ter, tipo assim, um pouco o lucro da empresa e o servidor da internet para manter esse arquivo lá disponível para o pessoal baixar, né? Tipo assim, ele é para ser, tipo assim, um valor básico de produção sem a parte da gráfica. Então, Para mim, na boa, vai eu ter um entendo. 300 lá no físico, né? Difícil. Eu entendo o diálogo com a galera de editoras e tal. Em eventos nossos aqui já trouxemos pessoas de editoras e tudo, mas, cara, na boa, PDF mais de 50 pau é inviável, bicho. É inviável. Quando você chega a comprar alguns RPGs aí de R$ 60 físico, vai comprar um PDF de 70? Porra, não dá, velho, não dá. Então, considerando esse bate-papo rendeu, viu? Boa. Vamos agora para a segunda parte da programação, que é a leitura dos comentários feitos nas redes sociais. Eu pego a mesma pergunta que serve de título para o bate-papo aqui do podcast e jogo em todas as redes sociais que eu participo. E aí fica livre a participação nas respostas. Eu deixo sempre claro para essas pessoas que eu irei lê-las, as mensagens aqui, para a gente poder participar do que está sendo comentado. Então, vou mostrar aqui agora para vocês quais foram as mensagens que mandaram para mim em resposta. Vou pegar duas aqui feitas aqui no chat da Twitch, que foi feita pelo Breno Setubal, que ele disse o seguinte: não vai ser mais barato, sem falar que a tradução já está feita. A tradução de fã está muito boa. Nós sabemos o que vai acontecer. Tem o custo de hospedagem do arquivo, mas ainda assim não justifica os preços. Foi uma fala em resposta à fala do Dimitri. Dimitri, o que tu acha? Calma aí, vou até ver direitinho aqui, peraí. Não vai ser mais barato, sem falar que a tradução já está feita. Tradução de fã está muito boa. Nós sabemos que vai acontecer. Isso tá falando do D&D 24, né? Isso. Cara, Breno Setúbal, brother, eu vou na tua, eu concordo contigo. Não vai ser mais barato, cara. Não vai ser. Independente da localização ser feita pela própria Wizards, né? Não vai ter tradução aqui. Vai chegar praticamente o arquivo, né? Imprima e distribua. Arrisco dizer que não vai ser mais barato. Não vai ser. Vamos ver os custos de hoje dos livros básicos de D&D quinta edição, que foram traduzidos, foram localizados, foram produzidos, impressos pela própria Asmodee, /Galápagos aí, né? Vamos gravar esses valores, vamos comparar. Admito, mas tem inflação. Admito, foi há 7 anos atrás, foi 10 anos atrás. Façam os cálculos depois, mas arrisco dizer que não será mais barato, porque D&D, independente de Galápagos, Asmodee, D&D, pela própria Wizards, está se tornando um mero produto, né? A gente acompanha aí a forma como a Wizards está tratando o Dungeons & Dragons, o RPG, né? É meramente um produto que deve gerar lucro. Então,
ter voltado atrás na decisão de não mais produzir para o mercado brasileiro é uma visão de que, ei, perdemos completamente esse mercado consumidor e nosso produto está sendo pirateado lá. E a revelia da editora estar produzindo ou não, D&D continuou sendo jogado. E digo mais, se for caro mesmo, eu arrisco dizer que quem está produzindo, imprimindo, encadernando aí afora, vai continuar fazendo, cara. Então, talvez essa decisão de voltar para o Brasil já tenha sido tarde demais, porque se criou uma mentalidade e uma relação com esse produto que agora a senhora Wizards e quem quer que represente aqui no Brasil vai ter que rebolar para poder recuperar essa parcela de consumidores que perdeu. E perdeu por vários motivos. Pelo motivo de decisões editoriais completamente equivocadas e polêmicas da própria Wizards, em questão de demissões, em questão de pasteurização do D&D em um mero produtinho que deve gerar uma cifra, né? Perdeu por problemas de localização aqui, né? A revelia de ter ouvido ou não a comunidade que estava dizendo, ó, isso aqui tá ruim, isso aqui tá ruim, isso aqui... mas historicamente, etimologicamente e tal, tem coisa que não funciona, velho. Então, eu vou dizer, se vir tão caro quanto foi a edição anterior, vai flopar. Escreva o que eu tô dizendo, vai flopar. E quem está fazendo o que está fazendo, jogando de maneira independente, só com PDF ou imprimindo de outras maneiras, vai continuar fazendo isso e D&D 24 vai, ó, flopar. Beleza. Eu acho até que isso daí, por exemplo, se a gente olhar, por exemplo, como foi o lançamento da quinta edição, né? Aqui, tipo assim, a gente demorou muito para começar a chegar aqui no Brasil. Então, tipo assim, eu acho que na época o público brasileiro, tipo assim, nossa, gosta demorando, então bora dar o nosso jeito aqui de jogar esse negócio. Começaram a traduzir, né? Até que isso se tornou, assim, absolutamente a gente ter o livro traduzido por fãs aí, depois de muitos anos que alguma editora veio trazer, né? E, tipo assim, acho que, por exemplo, a quinta edição chegou aqui muito tarde, de modo que ela não tinha mais como dar certo naquela época. Total. E acho que essa versão 24, ela entrou no problema, tipo assim, eu sou uma pessoa que apesar de não ter jogado a quinta edição, me chateou muito a forma como a Wizard enxergou o mercado brasileiro. Acho que no momento em que, tipo assim, ela disse, vamos sair do Brasil e vamos lançar uma versão nova do D&D, eu acho que assim, a reação imediata do público foi assim, quem consegue, comprou pela internet, muito influenciador foi lá e comprou, mesmo importado, e eu acho que o pessoal que não tinha condições de comprar foi assim, cara, eles não vão vir mesmo, então bora traduzir, bora fazer isso, porque a gente não vai ficar esperando eles, né? Não querem mais trabalhar aqui mesmo, então bora correr com essa tradução e disponibilizar essa daí. Então, eu acho que, de novo, assim, cai num ponto que, pela forma como eles agiram ano passado, se sabotam, assim, né? E outra coisa, né? Eu acho que quando a Asmodee Wizard pegou de volta a parte de dela, estava a Galápagos fazendo a venda, a distribuição, né? E eles vieram assim, não, agora é a gente, vocês vão só fazer a parte de distribuição, mas o produto volta, assim, a gente vai tomar conta dele, das traduções e tudo. Isso, se eu não me engano, na época encareceu mais do que já era o produto. Exatamente, cara. Como é que pode? Não havia mais o custo da representante nacional em traduzir e tal. Encareceu, bicho. Entende? Qual a lógica disso? Estou mandando os Estados Unidos, da onde que caiu esse produto e tal. Cara, a comunidade já tinha dado seus pulos, velho. O consumidor não é besta. O RPGista não é besta, né? Diante dessas dificuldades financeiras, a galera dá um jeito, meu amigo. A galera dá um jeito, né? E principalmente quando esse jeito, muitas vezes, tem mais qualidade do que um produto que tá na prateleira, que tá na loja ali, pô, tu vai escolher uma parada que tu tá vendo claramente que é mais caro, ou tu vai escolher um negócio que é mais barato e que tem todo esse apelo de ter sido feito pela comunidade que tu faz parte. Então, cabe aí uma reflexão muito forte, né, de quem vai trazer o Dungeons & Dragons aí, para poder reconquistar esse público. Eu vou pegar um gancho de um comentário que eu vi aqui, Raga, eu vou até dar um spoiler aqui. Tinha um comentário que dizia, D&D tá morto. Cara, na boa. A gente tem 1 milhão de alternativas ao Dungeons & Dragons hoje. Lá no grupo da Vila do RPG, no WhatsApp,
todo dia tem essa discussão. Inclusive, abraço meus companheiros aí do grupo, Breno, Big, o maior hater de D&D que eu conheço, Big, Rodrigo Big, né? E todo dia ele posta aquele vídeo, por que você deveria parar de jogar D&D lá no grupo, né? Então, cara, me dá uma dor de cabeça da porra, né? Os moderadores ficam doidos. Mas, enfim, meu Mavado favorito, Big. E aí, cara, a gente vê que o D&D, ele pode estar com N problemas dentro da comunidade brasileira, mas ele ainda é uma marca muito forte, ainda gera muita grana. Então, eu arrisco dizer, se ele tá moribundo, bicho, eu vou dizer que ele tá moribundo desde quando saiu o Pathfinder. Quando houve a mudança aí da 3.x aí para a 4ª edição, que surgiu o Pathfinder, que durante um tempo vendeu mais que D&D, mas que depois o D&D, entrou na corrida de volta aí e quase que recuperou. Então, D&D não é só o jogo, é uma marca, uma franquia e tem muito poder. Então, eu arrisco dizer que mercadologicamente o D&D ainda é muito poderoso e se tá morrendo vai se tornar um Lich e vai ser um morto-vivo muito poderoso, tá? Eu acho que a gente tem que conviver com esse negócio aí. Agora, a maneira que nós vamos nos relacionar com esse produto, ou não vamos de jeito nenhum, vamos tacar um foda-se pra ele, cabe a nós. Né? Cabe a gente decidir aqui, saber que esse dragão tá lá, saber que existem outros dragões aqui, velhos ou novos, aí tentando se apossar do tesouro desse dragão ancião e ver como é que eles vão chegar lá e de que maneira e qual dragão a gente vai apoiar. Né? Então, mas aí que dizer que o dragão ancião ainda é poderoso pra cacete e não vai cair, não. Mesmo com o Daggerheart, Cosmere e outras versões aí de outras opções que a gente tem. Muito bom. Leandro, essa aqui é pra ti. É o comentário do Rayon 564 que disse o seguinte: eu ia comprar o Victory por nostalgia, mas aí lançou o Daggerheart e o Cosmere RPG. O que tu acha disso, Yuji? Olha, Daggerheart, assim, eu ouvi um pouquinho sobre ele, mas eu não vi suficiente, né, para poder dizer, tipo assim, devo dizer que, assim, visualmente o livro me chama a atenção, por algumas mecânicas ele parece interessante, mas não sei se eu pegaria. O Cosmere RPG, eu realmente não conheço, só conheço o nome do autor, né, dos livros, então não sei para onde vai o cenário nem o sistema. Mas em termos assim, do 3D Victor, assim, posso dizer que, como quem já jogando lá desde a época do Turbo, se tiver condições, assim, você ainda gosta de jogar 3D, tipo, eu acho que essa é a melhor versão do sistema, mecanicamente falando, tá? Então, assim, se você gosta de 3D da proposta dele, recomendo. Mecanicamente ele é muito bom. Inclusive, assim, hoje eu acho que em termos de regra de crítico e falha crítica, para mim não tem sistema melhor que o 3D Victor nesse sentido, em nenhum tipo de gênero de RPG. Eu acho que ele é o que melhor faz isso daí. Então, se você gosta do 3DT, recomendo tu pegar e vai na versão econômica. Ela é suficiente para tu pegar, ou então se quiser, tipo, comprou o PDF e imprime, né? Até eu vi que ele pegou e imprimiu o PDF, né? Então, se curte a proposta do sistema, ele vale a pena mecanicamente. Aí, eu só não curto o cenário, a proposta do cenário novo, mas em termos de mecânica, a gente dá para qualquer coisa, né? É a ideia dele. Boa. Olha, o Rayon, ele contrapôs aqui dizendo o seguinte, que quando o Daggerheart dele chegar, ele vai te chamar pra jogar, olha aí. Já me chamaram, mas no dia eu tava com compromisso, eu acabei tendo que faltar. Eu ia mestrar no dia, acabou que também não deu pra mestrar. Cara, vou dizer, o Daggerheart tá bombando, viu? Aqui nos encontros da gente da vila aqui, mensalmente, tem 1 a 2 mesas. Sagrado. E é uma briga pra poder a galera jogar. Boa. Se eu liberasse, ó, galera, vai ter 5 vagas pra mesa só de Daggerheart, aparecia 5 mestres pra mestrar Daggerheart. O negócio tá bombando mesmo. Então, vai pra ti novamente aí, Dimitri. Agora, direto do Blue Sky, o Duval. Como sempre, eu gosto muito da participação do Duval, que ele traz, assim, uns comentários bem extensos e bem profundos da vivência dele. Já gostei dele desde o boné. Então vamos lá. O Duval escreveu o seguinte: salve turma. Olha, não tenho problema algum em pagar um valor alto por um livro de RPG. Claro que meu foco são livros nacionais. Estou há meses aguardando a venda física do Kalimba, por exemplo. E como sou fã do Mundo das Trevas, tenho comprado os livros da 5ª edição.
Minha história com o RPG começou a partir dos jogos de baixo custo, todo aquele material que a antiga Dragão Brasil publicava nas bancas, juntamente com a editora Daimon Trevas 3DT, do nome do autor que a gente não vai falar com certeza aqui, que não merece ser citado. Nunca tive dinheiro para comprar um Vampiro à Máscara, que era o meu sonho. Usei muitos livros emprestados e xerocados. Quando lançou o Vampiro Quinta Edição em português, que eu me lembre, foi a primeira vez que gastei R$200 em um livro, e gostei muito. Felizmente, hoje em dia, meu trabalho me permite ter acesso a livros assim, mais caros, sem ter uma quebra no orçamento. E eu entendo que o custo de um livro tende a ser proporcional ao trabalho e esmero empenhado naquele trabalho. Um trabalho que geralmente as pessoas não veem e que envolve muitas mãos. Os importados são sempre mais caros, por terem questões de direitos de publicação e tal. Os nacionais tendem a ser mais baratos, mas ainda envolve custos com ilustração, revisão, impressão e mais uma porrada de coisas a mais. Por isso, quando me interessa, não penso duas vezes de gastar meu dinheiro com livros mais caros. A pergunta ficaria mais cabulosa se envolvesse ilustrações por inteligência artificial ou textos por inteligência artificial também. Isso sim é uma questão polêmica a ser discutida. O que tu acha, Dimitri, da fala toda do Duval? Cara, camarada Duval, acho que você tá certo. Eu acho que parece que você é da mesma geração que eu, que o Raga, que o Wilde aí, né? Que a gente, felizmente, conseguiu chegar em um patamar de segurança financeira que nos permite fazer esse investimento. Não deixa de ser um investimento, né? Gastar 200 pau num livro de vampiro aí e tal, e gostar disso e se sentir bem ao investir essa grana em um produto de RPG é muito bacana, é muito gratificante. Porém, nós temos uma história e felizmente estamos em uma certa segurança. Mas para o iniciante, lembre-se de nós 25 anos atrás ou mais aí, que éramos adolescentes ou crianças que estávamos ali querendo começar a jogar RPG, e 10 conto no 3DT já era muito, né? Então, eu realmente eu sou como Duval, né? É caro? Eu comecei aqui o papo falando que eu compro, né? Por N motivos. Primeiro, para fortalecer o mercado, né? Mesmo sendo caro, mesmo a gente tem que mostrar, se nós queremos que esse mercado sobreviva, mesmo que o critiquemos, que precisamos fazer isso de fato, né? Não é porque eu apoio que eu não posso criticar. Posso sim e devo, para que esse nicho, essa cena melhore, e não só para mim. Não só para mim que agora tenho condição de comprar sem comprometer o meu orçamento familiar. Mas pensando nos outros. Pensando nos outros, porque daqui a pouco, cara, eu não vou mais jogar. Espero que não, né? Espero que continue jogando até ficar velho engagar jogando. Mas tem gente que está entrando agora e que não tem a mesma segurança que a gente. Eu conheço camaradas aqui no Projeto da Vila que mestram, cara, que se rebolam muito para poder comprar um livro de R$100. Imagina de 300 pau. Entende? Então, pegando esse gancho dele aqui, a questão de IA para ilustrar, para escrever, a discussão é muito extensa, né? Eu acredito que é uma ferramenta que ela de fato se apropria do trabalho de muitas pessoas, né? E que, se você está querendo produzir algo que você vai vender a um custo alto, não use. Pague o artista. Pague o cara que vai desenhar. Pague a mana que vai escrever, vai diagramar, vai revisar, né? Então, eu acho que só para fechar aqui, eu não sei bem se foi uma pergunta, foi mais um comentário dele, uma análise aí, né? Do papo inteiro e da própria cena do mercado também. Então, eu concordo que, de fato, os nacionais tendem a ser mais baratos. Mas nem sempre são. Foram ditos aqui alguns exemplos que não são. Tá aí. Tá aí. Um dos top 3 aí é nacional. Uhum. Nacional. E não é barato. E, diga-se de passagem,
o perfil de consumidor de uma ordem paranormal é quem está começando. É uma garotada que não é RPGista ainda. Todo Jovem, mês, universitário, né? exato, todo mês, quando a gente vai organizar as mesas para o encontro da Vila do RPG aqui em Fortaleza, a galera pergunta, vai ter OP? Cara, é sagrado. E é uma garotada que é adolescente. É uma galera de 16 anos, é uma galera de 18, né? São universitários, que a gente sabe que é liso, né? E que não tem grana para gastar. Tá quanto? 200, né? 199? Não, eu já vou checar aqui pra ti. Tá 199. 199, entendeu? Eu tenho ex-alunos que, na época que eu estava na escola, que eram meus alunos e tal, os meninos falavam muito da Ordem Paranormal, mas não tinham livro. Encontrei recentemente, o cara tá lá, mestrando, tá com um livro agora. Professor, consegui comprar, porque tô empregado no canto tal, não sei o que, agora tem um grana. Pô, massa, cara. Compre. É o seu jogo, é o que você gosta, é o seu lazer. Compre, né? Tá igual aquele stickerzinho, é o seu lazer, vai, compra. Né? Eu acho que o trabalhador não pode se furtar do seu lazer. É claro que, infelizmente, o lazer é a primeira coisa que é cortada quando a gente tem que priorizar a sobrevivência, né? Porque muita gente tem o seu salário aí para sobreviver, né? Mas o lazer tem que ser algo mais acessível, cara, porque sem o lazer a gente não vive, né? Sem o lazer a gente não Não tem se sentido. desliga, a gente não se desliga das questões meramente laborais, produtivas, a gente vira só uma engrenagem na máquina, né? O lazer, pelo menos, lubrifica essa engrenagem para que ela volte a funcionar, né? Então, eu acho que é uma questão a ser muito pensada mesmo. Muito bom. Vamos ao próximo comentário agora, que eu vou jogar no colo do Yuji. E o comentário é direto do Facebook, feito pelo Luciano Bastos, que disse... Grande Luciano, que disse: sou privilegiado, posso me dar ao luxo de pagar por um livro de R$ 200 ou 300, mas é absolutamente irreal num país com salário mínimo valendo 1.518. Um livro custar esses valores. Compro só quando quero muito o livro. O Luciano levantou a bola do comparativo, Viude, com relação ao salário mínimo, que eu acho que é essa comparação que a gente precisa ter como referência para definir o que é um livro com custo alto. Yuji, seus comentários. Aí eu acho que, assim, entra, assim, o que é caro, né? A gente já está usando esse parâmetro do salário mínimo, mas no final das contas, o valor depende muito da pessoa, né? Tipo, tem um, como é que chama a profissão, rapaz? Eu esqueci. Antropólogo, que eu ouço muitos podcasts porque ele participa, em que ele explica assim, que tipo, a percepção de quem é rico e é pobre, tipo, tá muito na cabeça da própria pessoa, né? Tipo, o rico brasileiro, ele sempre acha que ele não é rico, né? Tipo, tanto que ele postou recentemente um vídeo lá do cara dizendo, eu não sou rico, eu só tenho um iate, ando de helicóptero e tal, mas, tipo assim, tem gente com mais dinheiro do que eu não sou rico, eu sou uma pessoa normal, né? Então, assim, no final das contas, assim, um livro de R$ 300, R$ 200 ou R$ 50 ser caro, ele inevitavelmente ele vai cair no que cada um enxerga, né, do que é ser caro e também do que é o valor que ele traz, né? Então, essa coisa, se a gente hoje, por exemplo, tem condições de comprar um livro desse valor, a gente, por exemplo, eu consigo, o Dimitri consegue, a Raga deve conseguir, né? O Luciano consegue. Para a gente isso daí é viável. Para outras pessoas, o mercado ele é caro. Tipo assim, eu tenho até entrado um pouco assim nos últimos meses, assim, muito ficado muito contra o capitalismo, né? Então, assim, quando eu olho, por exemplo, por mais que eu consiga comprar algo desse valor, tipo assim, eu penso isso, beleza, eu consigo pagar. Quando eu quero, eu vou lá, compro. Eu comprei essa semana agora um jogo, não é de RPG, mas é um board game de temática de futebol, porque, tipo assim, ninguém do meu círculo de amigos curte jogar, mas, tipo assim, mano, eu vou comprar porque eu preciso ter é um tipo de jogo que eu consigo jogar sozinho, né? É um jogo que tem regras para jogar sozinho, e é uma temática, assim, que eu gosto. Então, tipo assim, eu posso me divertir com isso daqui, essa questão, eu ter lazer, né? Eu me permitir ter esse lazer. Então, tipo assim, quando a gente consegue, quando a gente quer, né? Tipo, às vezes a gente vai apertar um pouco, mas a gente quer muito, a gente vê que isso aqui eu vou me sentir bem comprando isso daqui,
é válido a gente fazer. Eu acho que a grande questão de olhar para essa questão dos valores dos livros não é tanto a gente pensar, tipo, eu consigo ou não consigo. Eu acho que é muito mais questão assim, precisa ser do valor que é, né? Eu até tentar dar um paralelo, né? A gente tem, por exemplo, cinema. A gente sabe que cinema é um negócio caro para a gente poder ir. Sei lá, hoje, por exemplo, quando eu pago uma meia entrada, uma pessoa é 25 para 30 reais na meia entrada. Né? Então, tipo, o valor inteiro, 60, 70 reais. Isso um 2D dublado, né? Não é um 3D. Às vezes, dependendo do cinema mais caro, porque eu vou na rede que ela me permite sempre comprar a meia entrada mesmo tendo carteira de estudante. E aí a gente vê que, por exemplo, é um negócio que não. Tipo assim, muito difícil hoje em dia, até porque a questão pós-pandemia, né? Tipo, a gente vê sala lotada. Mas quando tu pega, por exemplo, todo ano tem uma ou duas vezes por ano tem a Semana do Cinema que eles fazem. Todas as redes de cinema fazem lá o ingresso, preço único R$ 12, e tipo assim, as salas lotam, enche de fila para entrar. Então, tipo assim, uma ação dessas A mostra, versão tipo assim, econômica do produto, meu amigo. Faz lotar, faz vender. isso, mostra que tipo assim, eu Gera a consigo cena, bancar e consigo fazer fortalece mais esse gente. mercado. Dá mais dinheiro, na verdade. Tu pode até conseguir mais dinheiro, tipo, baixando o preço, porque tu consegue atingir um público maior, do que tipo, ficar tentando vender caro para, tipo assim, eu vou vender mais caro porque assim eu garanto que eu vou pagar os meus custos, né? Mas aí, tipo, como devido daqueles 50 consumidores que dão conta de pagar. E se eu conseguir, tipo, reduzir o preço e vender para 150 consumidores, será que eu não vou gerar um lucro maior? Então, às vezes, falta talvez olhar para esse tipo de estratégia na Yudi, indústria para poder manter só o mercado. me permite um parêntese aqui. A gente vê muitas campanhas de financiamento coletivo que logo esgotam os níveis mais elevados das recompensas, né? A gente vê muita gente que tem uma segurança financeira investir por causa do colecionismo. Não, eu digo que é por isso mesmo, é por causa do colecionismo. Né? Uma versão, por exemplo, que tem a caixa, os dados, a estatueta, as miniaturas, o escudo, não sei o quê, papapá. E isso já garante o produto. Né? Um produto que está em financiamento coletivo, quando ele tem o apoio dessa parcela aí do mercado consumidor, ele já se garante. Se ele já se garantiu, por que não, no momento posterior, em que ele já existe, em que ele já tem o recurso para ser lançado, por que não a versão econômica? Por que não a versão que vai trazer mais consumidores? Porque, sinceramente, eu acredito que um consumidor que ele compra a versão econômica de um livro agora, porque ele está ou descapitalizado, ou ele não está com condição no momento, na primeira oportunidade que ele tiver, se ele gostar daquele produto, se ele for com a cara da editora, se ele gostar do jogo, se render a ele bons momentos de lazer para ele e para os seus, ele vai comprar o mais caro depois. É uma porta de entrada, cara. Quem entra no mundo do RPG Sim. almeja livros melhores e tal. É capitalismo, pô, é o capitalismo. Nunca uma pessoa dentro da lógica capitalista da sociedade, ela compra um Quid e vai querer passar o resto da vida dela com Quid. Ela vai querer carros melhores quando ela tiver uma condição melhor. Eu falei o Quid porque é meu carro, inclusive, né? O Então, jogador de RPG para no primeiro livro, né? o capitalismo é isso, galera. Eu tenho um produto agora, mas eu almejo outros produtos. Né? E aí eu estou falando a nível de crítica mesmo, porque isso é o que muitas vezes nos move, até parafraseando o Tyler Durden, né, do Clube da Luta, nós compramos produtos que não precisamos, né? Trabalhamos em empregos que odiamos para comprar produtos que não precisamos. E é capitalismo, cara. Então, se eu ofereço uma versão econômica agora, eu fidelizo esse consumidor e ele volta para comprar a versão de luxo depois. Né? Não sei se é entendido desse jeito por quem produz, né, os jogos. Beleza. Então fica aí, Dimitri, porque o próximo comentário é pra ti. É o comentário do queridíssimo Tarcísio Lucas, que comentou o seguinte: eu me recuso a comprar, mesmo se for algo que quero muito. Existem maneiras de baratear custos, e se a empresa não teve interesse em vender alguma versão econômica do livro, eu me reservo o direito de não apoiar. Antes de eu passar para o Dimitri, eu quero dizer que eu concordo muito com o Tarcísio. Tarcísio, se você tem esse controle psicológico que eu admiti aqui que não tenho ele,
eu me rendi a um hype, mas na maioria das vezes eu de fato me controlo. Em casos excepcionais eu fraquejo mesmo valendo. Mas esse pensamento é correto, Tarcísio. A gente precisa dar uma resposta para que as empresas possam se adequar à nossa capacidade de compra. E aí, Dimitri, o que tu acha da fala do Tarcísio? Cara, eu apoio 1000%. Camarada Tarcísio aí, cara, é isso. Se você não compra, muitas outras pessoas também não compram. E aí, quem produz caro vai se tocar, velho. Vai se tocar que vai perder esse perfil de público. É claro que enquanto perde esse perfil de público, ganha um outro perfil, mas isso gera ruído, isso gera debate, isso gera o que a gente está fazendo agora, né? Que eu acho que o grande papo aqui é a gente gerar uma grande reflexão para quem consome e para quem produz, né? Se quem consome está dizendo, ó, meu irmão, não tô conseguindo não. Ou então, meu irmão, ó, se tu fizer dessa maneira aí, eu vou me juntar com os meus e não vamos consumir e vamos gerar mais posturas de pessoas que não vão consumir. E tu precisa de nós, né? Então, eu acho que é um grande jogo, né? Um jogo aí de um diálogo, uma fogueira que se acende, um molotov que é arremessado, depois uma fogueira que é apagada, né? Depois um produto que é comprado, vendido e tal. Eu acho que é um grande jogo, né? Os mesmos jogos que a gente consome, eu acho que a gente passa por esse nível também da negociação, né? Porque infelizmente vivemos nessa lógica mercadológica, né? Essa lógica mercadológica ela precisa fazer com que os trabalhadores que produzem dentro dela sobrevivam, porém ela precisa, sobretudo, de outros trabalhadores que consomem esse produto. Então tem que haver essa negociação, tem que haver o diálogo, né? Tem que haver esse tipo de espaço, como a gente está tendo agora, Raga, de debater abertamente com pessoas de vários níveis de relacionamento com esse produto, como a gente está vendo aí nos comentários, né, entre nós mesmos e tal. Então eu acho que é extremamente válido que haja posturas de protesto como essa do Tarcísio aí. Né? Por quê? Porque isso é que faz quem produz pensar em quem consome e refletir sobre qual é o nível de relação que precisa ser estabelecido para que ambas as partes continuem ali se retroalimentando, né? Muito bom. Vamos ao próximo comentário. Agora eu vou jogar para o Leandro. O comentário foi do Jefferson Pimentel, que disse: sempre fui contrário ao custo alto da cultura brasileira e como tal situação execra grande parte da população de usufruir dela. Por esse motivo sempre busquei viabilizar jogos a um preço menor da 101 Games, provocando que é possível trazer qualidade a um preço mais que acessível. De fato, os jogos da 101 Games são muito acessíveis e eles têm esse engajamento de buscar esses valores acessíveis. Yuji? Essa questão esse debate do custo, né, como eu falei lá atrás, tipo, existe o custo, tá? Ok, a gente sabe que tem, mas eu sinto muito que tem essa questão da exploração, né, da editora, porque a gente vê que eles conseguem vender mesmo produtos de forma mais barata, e quando a gente pega, a gente realmente tem que tomar cuidado para não deixar tornar o RPG algo, por exemplo, de elite, né? Da mesma forma como, por exemplo, hoje eu vejo tendo também muita discussão novamente no cinema, em que, tipo assim, o produto, ele é criado com a intenção de atingir um grande público, né? Tipo assim, quando o cara que faz lá, tem os filmes lá mais voltados para o lado da arte, mas, por exemplo, quando, digamos assim, uma Disney faz um filme ali dos Vingadores, ela quer que aquilo seja consumido pelo máximo possível da população, ele quer que aquilo esteja ali, que alcance todo mundo. Então, tipo, quando a pessoa faz o nível de RPG ou qualquer outro tipo de cultura, também ela quer que isso que o que ela está produzindo, ela não normalmente ela não deve pensar em lançar isso daí querendo, tipo assim, eu vou aqui, quero atingir, por exemplo, aquele grupinho específico ali de 150 pessoas, né? Tipo assim, ela tem que pensar no produto que vá atender, assim, tipo, uma massa dentro de determinado nicho, né? A gente sabe que o RPG vai ser um nicho, não vai chegar no negócio, tipo, todo o Brasil vai jogar, mas, assim, ele tem que
que lançar pensando em alcançar o máximo de possível, até porque, tipo, faltou isso. É uma sensação boa, né? Tu ver que as pessoas estão gostando do que está produzindo. Mas se a gente pegar, e como a gente tem essa ideia de fazer ele pensando em tipo, algo que agrade um grande público, mas se a gente não executar, na hora de produzir, não executar isso daí, tipo assim, a gente se render a esse lado de aumentar custos, botar tipo uma qualidade além do necessário, a gente acaba afastando, e a gente vai começar a elitizar uma coisa que deveria, tipo assim, poderia trazer benefício, trazer diversão para muito mais gente, né? A gente tem que tomar muito esse cuidado de não elitizar, tipo, pensar, eu preciso realmente usar esse tipo de material e tudo, ou a gente pode fazer bem usando outras formas alternativas, né, para entregar um produto mais barato e acessível para todo mundo. Beleza. Vamos ao próximo Inclusive, encontro. ó, Diga. só saudar aqui, viu, ó, o Jefferson, porque tá visualizando que é preciso a editora participar desse debate também. Aham. Então, de fato, o lance é esse, Jefferson. Tirar o chapéu aí, viu? Verdade, verdade. Leandro, quer dizer, Leandro não. Dimitri, essa vai pra ti agora, direto do Instagram. Foi o The Night Creature que disse o seguinte: pô, até compro, se eu gostar muito do jogo. Por exemplo, eu sempre participo dos financiamentos coletivos do Pathfinder 2ª edição, assim como compro os livros da 5ª edição de Vampiro em português, e agora comprei a pré-venda do Dagger Hearts. Eu entendo que o custo de operacionalizar esses livros para o português são caros mesmo, mas por outro lado, esses valores são, obviamente, um gargalo para a chegada de novos jogadores. É difícil alguém pagar mais de R$ 250 em um livro se não conhecer bem o jogo. De fato, dificilmente alguém vai comprar um jogo de RPG nesse valor sem conhecê-lo. O que tu acha aí, Dimitri? Cara, eu concordo. Eu acho que, por exemplo, Dagger Heart vai sair agora, já tá em pré-venda, né? Já. Vai sair, acho que novembro, é isso? Não sei se a Jambô já colocou data, Vou dar uma mas pesquisada aqui. vai sair esse ano ainda, né? Isso. Então, o Dagger Heart, inclusive, está vendendo muito bem, né? A gente vê as discussões em grupos, né? Em eventos e tal, tá vendendo bem. Eu diria que não é nem pelo produto. Eu diria porque as pessoas não conhecem bem ainda, né? Foi lançado aí um Quick Start e tal, mas o grande público, bicho, não precisa conhecer o jogo se ele já visualiza as pessoas e as marcas que estão envolvidas no processo. Então, quando vê Dagger Heart e pensa Vox Machina e pensa Matthew Mercer, né? E de maneira geral ali a Critical Role, a galera mete a cara, velho. A galera mete a cara. Principalmente pessoas que já estão abusadas de um D&D da vida, né? Mas assim, lógico, pessoas que estão podendo colocar 250 pau aí numa caixona, né, de RPG. Eu acho que 250 ele foi até 250, mas ele tá oscilante, né? Acho que já bateu 300 pau em algum momento aí, né? O original em inglês, né? Eu não lembro agora de cabeça o quanto que tá o da Jambô. O da Jambô, Mas é isso, né? que é o pacote todo, tá Uhum. a 300... Só o físico, né? O da Guerrat tá a R$ 349. 345. E com entrega no 4º trimestre de 2025, que deve provavelmente ser dezembro. Sim, sim. Eu vou arriscar que vai ser lançado aí na CCXP, né? Que é a grande vitrine aí do segundo semestre aí, do mercado geek brasileiro e tal. Então, cara, eu concordo. É muita grana. E eu acho que deveria haver, como por exemplo, aí vou elogiar a Jambô, né? Para não dizer que não estou só batendo, né? Porque muitas das minhas falas aqui foram em produtos da Jambô, então vou até elogiar, por exemplo, que a Jambô fez agora com Fábula Última, que lançou o Aperta Start, né? Foi uma grande sacada, porque foi um produto que correu assim na RPGista Nacional, que muita gente já começou a jogar com o Aperta Start, viu que o jogo é bom e viu, caraca, eu vou investir uma grana aqui no financiamento aqui do Fábula Última. Então, estratégias. Eu vou lançar um jogo caro, mas eu vou soltar o Kickstart aqui bonitinho, o arquivo tá bonito, bem diagramado. Inclusive, gente que comprou outros jogos, né? Como o Tormenta, por exemplo, o edição 25 anos, né? O Deus dos Heróis,
recebeu na sua caixinha o Fábula Última impresso. A Jambô, por exemplo, no DOF, se eu não me engano, de versão offline, né? Tava lá, fazia uma compra no stand da Jambô, no Castelinho, recebia o Fábula Última. Então, uma maneira de mostrar, ó, tá aqui a entrada. É ou gratuito, ou é um brinde, de alguma maneira, possibilitou um primeiro contato com aquele produto sem você precisar gastar 300 pau. Se você vai querer, ou principalmente poder gastar esses 300 pau, depois é uma decisão sua. Mas a editora pensou em possibilitar um primeiro acesso que foi, redundantemente falando, né, foi acessível. Uhum. Perfeito. Vamos ao próximo comentário, agora direto do Instagram, mito do Threads. O Joca Jasper comentou o seguinte, viu, Leandro? Vai ser contigo. Ele disse, não, mais por razões econômicas do que por qualquer outro motivo. No entanto, precisamos definir o que é um livro de valor alto. Considero um livro de RPG de alto valor levando em conta seu formato, número de páginas, ilustrações, cores e acabamento. O livro é um produto e cada vez mais o mercado, jogadores e mestres, busca mais um livro de arte do que um simples manual de regras. Isso eleva o valor do produto. Yudi, o que tu acha desse estabelecimento que o Joca fez? Eu acho que entra justamente na questão das editoras estarem lançando versões de luxo, né? A gente vê que a galera compra isso daí, né? Então já vou comprar uma capa dura, vou comprar dentro daquela caixa ali que vem cheia de coisa, que vem com o mapa imprimido lá, impresso lá no tecido, sei lá. Então, tipo assim, o mercado, tipo, sabe explorar que existem as pessoas que vão comprar isso daí e acaba indo muito isso aí. Tipo assim, o produto acaba sendo mais do que ele precisa, né? O que tu de fato precisa lá, o que o livro te diz, inclusive, lá nas primeiras páginas, né? Para jogar a escrita desse livro, umas cópias da ficha do jogador, lá com papel e um conjunto de dados. É isso que tu precisa, né? Mas a gente acaba vendo que é muito comum a gente ter essas várias versões. Ok, tipo, para... Sim, acho que sempre existe em qualquer tipo de produto, vai ter a pessoa um grupo que vai querer, tipo, não, eu quero ter uma versão melhor disso daqui porque eu quero ter esse status aqui, eu tenho a versão aqui do financiamento coletivo, que tinha material extra, que tinha esse acabamento diferenciado, essa capa veludada aqui. Não que isso seja errado, né? Tipo assim, isso existe no mercado, mas eu acho que, tipo assim, eu acho que fica muito complicado isso ser lançado junto do produto padrão, né? Tipo assim, tu pode lançar, por exemplo, vamos lançar... Assim, eu sinto muito, por exemplo, que no caso da Jambu, ela é uma editora que eu acho que ela não precisava necessariamente de financiamentos coletivos para lançar os produtos dela. Se ela lançasse os livros, mesmo eu acho que com a capa dura, eu acho que esses livros sairiam normalmente numa pré-venda ou no lançamento normal, acho que eles conseguiriam se pagar, que eles teriam um giro desse produto, e depois eles poderiam tranquilamente lançar todos esses outros acessórios extras como produtos pelo site. Ó, a gente está lançando aqui agora um chaveiro, como eles já fizeram, por exemplo, chaveiros lá dos 20 deuses, aí tipo, cada 2 meses lançavam lá um bustozinho, né, de um para vender separado, tipo assim, existe um mercado para isso, mas aí quando a gente começa, por exemplo, a parar de, tipo assim, ó, eu tenho os livros aqui, para você que gosta do livro, eu também tenho esse produto, né, esse outro wrestling que é meramente decorativo, que é meramente para tu dizer que tem uma versão diferente. Se tu lança isso depois, tipo, fica bem claro que é, tipo assim, isso daqui é um produto que é para realmente quem é o colecionador. Agora, quando tu lança tudo isso junto, acho que gera muito assim uma sensação tipo assim, poxa, mas tipo, eu vou comprar aqui, mas não vou comprar essa versão, né? Faz toda a propaganda em cima da versão melhor, a gente esquece lá o nível 1 e 2 de apoio lá do financiamento coletivo, que conseguem meio que ser deixado de lado. Às vezes, por exemplo, tem financiamento que o nível 1 é só para ter o teu nome impresso, tu não vai nem receber o PDF às vezes, nos financiamentos coletivos, né? Só para dizer assim, obrigado por ajudar a lançar esse projeto aqui. Então, eu acho assim, que tem que
o produto digamos assim, de luxo, a arte, o exclusivo, não é errado ele ter, mas, tipo assim, vamos focar, tipo, em lançar o produto básico, que é o que realmente as pessoas precisam, primeiro, para as pessoas entenderem, tipo assim, isso aqui é o que eu necessito de fato para jogar, e aquele outro ali, aquela outra versão, é realmente para o cara colecionador. Tipo, não, eu que sou um jogador normal, tipo, não preciso passar por essa pressão psicológica de, tipo, ser induzido a tentar comprar uma versão melhor que, tipo, não vai me entregar nada mais em termos de experiência, né? Se eu sou um jogador regular, não sou fã daquele cenário, daquele sistema que precisa ter tudo ali na estante. Beleza. Galera, o Dimitri, ele tá precisando sair em função de um compromisso que ele tem, e eu queria deixar aqui o espaço para ele poder fazer as considerações finais dele, despedidas e dizer onde é que ele pode ser seguido aí nas redes. Dimitri, o espaço é seu. Massa Raga, primeiro agradecer, né, o convite. Sempre uma satisfação, cara, estar com você, bater um papo aí com você, com nossos parceiros e seu público, né? É louvável a sua permanência enquanto produtor de conteúdo durante tanto tempo, né, na cena RPGista nacional, né? Então, brigadão mesmo. Precisando, chama nós que estamos aqui, tá? Pessoal, é como o Raga falou nisso, né? Eu sou fundador e diretor de um projeto chamado Vila do RPG, aqui de Fortaleza, que a gente, desde 2010, organiza eventos de RPG abertos ao público, né? A gente, atualmente, está com uma parceria com a Biblioteca Estadual aqui do Ceará, então, todo último domingo do mês, a gente realiza o RPG na Besse, que é um encontro, né, aberto ao público, com várias mesas de RPG gratuito, né, para várias faixas etárias diferentes e tal, né? Além disso, a gente tem algumas iniciativas particulares, né? Por exemplo, o Rian, que é um dos nossos brothers parceirões da organização da Vila, ele presta serviço de mestre comissionado, né, no Mestres da Masmorra, né? Então sigam aí, ó, @Vila do RPG, @Mestres da Masmorra, né? E a gente está agora finalizando a preparação de um projeto novo chamado Fortaleza Noturna, que é o Fortaleza by Night, né? Um projeto de Vampiro à Máscara, quinta edição, que a gente vai, agora no final de agosto, lançar o formulário de participação, né? Com todas as regrinhas, o que precisa para participar, regras de participação, quem serão os mestres, vagas, aonde que vai ser, está só finalizando os detalhes e vai lançar tudo isso, né? Então, sigam aí, @Vila do RPG, @Mestres da Masmorra, @Fortaleza Noturna. E se quiser me seguir também, é @Dimitri, com Demudo, DMITRI, Gadelha, né? Estamos lá no Instagram, a gente troca essa ideia e continue falando de RPG e jogando RPG. Muito bom. Dimitri, obrigado por estar conosco e sinta-se à vontade para se retirar. A gente vai aqui continuar a programação. Eu e Yudi. Falou, Dimitri. Yudi, vamos continuar aqui os comentários das redes sociais que compartilharam aqui conosco. Deixa eu ver aqui. Abrindo aqui. Pronto. Agora a gente vai direto para os comentários do WhatsApp. E o primeiro deles é o do Lucas, que esteve aqui conosco recentemente. E ele disse o seguinte: como um professor de língua portuguesa e amante de livros com um pouco mais de 20 anos de vivência no milênio passado, é fatal que eu priorize, tenha afeto e deseje conservar livros físicos. Por esse motivo, acabo pagando mais caro por edições de melhor qualidade. Exemplo, mesmo que um livro tenha a versão digital ou em brochura bem mais em conta, eu pagaria mais caro pela versão capa dura sem dó. No caso de títulos do universo do Mundo das Trevas, principalmente os lançamentos da quinta edição, isso fica ainda mais intenso, por eu ter um carinho enorme. Acabo procurando comprar as versões deluxe. Confesso que por puro colecionismo, como o Dimitri falou mais cedo, tendo em vista que as edições básicas já são de ótima qualidade. Fora esses casos, se quero muito um livro, vou comprá-lo, independente do valor. Estou afirmando isso sem saber até quanto pode custar um único livro de RPG. R$400? R$500? É claro que tentarei consegui-lo pelo menor preço possível por meio de financiamento coletivo, pré-lançamento, promoções, etc. Se não der, paciência. Me aperto ali, tiro um pouco daqui, poupo acolá. E assim que for possível, eu compro. E um dia eu vou puxar essa responsa para eu comentar. Então,
Me vejo muito no comentário do Lucas, porque depende muito do que a gente mais dá valor, porque existe o valor agregado. Nós agregamos um valor a mais do que do que o único custo de produção daquele livro. A gente quer dar valor àquilo. E aí a gente precisa decidir se rende ou não ao valor ofertado pela empresa. E aí é uma guerra psicológica que só conseguimos travar individualmente. Lembrem-se do comentário feito pelo Tarcísio anteriormente. É preciso vencer essa guerra para não se render aos altos custos, que inclusive o Yudi mais cedo comentou. É preciso tudo isso para se ter um livro? Pois é uma decisão que cabe a nós fazer. Deixa eu só aqui fechar a janela que vai passar um barulhão danado agora. Aguenta aí! Pronto, agora vou para o próximo comentário, o qual vou jogar no colo do Leandro. E o comentário foi feito pelo Douglas, que joga com a gente o Caçador a Revanche, que disse: ultimamente eu tô tendo dinheiro nem para sobreviver, voltei para a geração Xerox. Yudi, considerando essa observação do Douglas, Xerox ainda é muito viável, o que tu acha? Sim, sim. Como eu falei, tipo, tem o nosso amigo que ele pegou e foi na base da impressão, pegou tipo um amigo que tinha lá o PDF e imprimiu e tá jogando, gostou do sistema. Então, tipo assim, acaba que às vezes é a solução, né? Tipo assim, eu acho que é importante, de certa forma, a gente manter a indústria, né? Mas, assim, hoje em dia eu acho assim, que vai ter gente que realmente, tipo assim, quer jogar, não vai ter condições, então, tipo assim, tirar cópia, pegar o PDF comigo acaba sendo uma solução. O único problema com o Xerox realmente é porque, tipo, a qualidade não fica bacana, né? Se der para pelo menos imprimir, melhor, né? Bom que a gente já tem um PDF, né, como lá nos anos 90, que o jeito era realmente bater lá a cópia lá no preto e branco. Hoje em dia com o PDF não dá para imprimir colorido, mas, tipo assim, acho que é uma solução hoje em dia acho assim, hoje eu acho já mais aceitável toda essa questão de como as editoras às vezes se comportam. E principalmente acho que eu senti muito assim, na época quando a Wizard teve aquela situação de querer sair do Brasil, eu falei, querer não, saiu do Brasil. Então ali eu pensei desse cara, se as editoras tipo assim não conseguem se sensibilizar com o consumidor dela, que é o que vai manter eles, então tipo assim, também não vou ficar me preocupando com a editora, né? Então Xerox aí é uma solução válida. Boa. Vamos ao próximo comentário, que foi do Manifestos Adriano, que disse: não compro há muito tempo, justamente por causa do preço. E gente, a gente precisa observar o manifesto do Manifestos, por acaso. Porque, gente, essa com certeza é a realidade de muitos jogadores brasileiros de RPG. Provavelmente as finanças devem estar muito apertadas. Como eu mostrei, os salários no Brasil não são altos. É um pequeno percentual de pessoas que ganham salários acima de 5 mil, 6 mil, 7 mil reais. A grande maioria fica em torno de 1 a 3 salários mínimos. E isso, gente, acaba inviabilizando o consumo de coisas como, por exemplo, o RPG. E aí, consumir RPG acaba se tornando muito mais uma vontade do que qualquer outra coisa. E aí quem quer realmente acaba se apertando. Mas nos casos do Manifestos, ele deve ter muitas razões financeiras para não priorizar o consumo de um RPG. E eu te entendo perfeitamente, Manifestos. Vamos ao próximo comentário, que agora é do Lucas Malk, que vou jogar para o Leandro. O Lucas disse o seguinte: nem lascando, livros têm que ser acessíveis, ainda mais de RPG. Realmente há necessidade dele ser caro assim? Bate com aquele teu comentário mais cedo, Yuji. Necessidade não tem, né? É, isso agora já até repetiu aqui, mas isso daí, tipo, a gente tem que buscar o acessível. A gente também está olhando para os livros caros, né? Eu acho que você tem que olhar para um pouco, né? Tipo assim, o livro de RPG, ele é caro quando tu olha o valor dele pensando em pagar ele imediatamente, né? Mas, por exemplo, seja livro de RPG, o jogo de videogame, o jogo de tabuleiro, é claro que, tipo assim,
R$ 350 tu olha que você pode pagar numa lapada é caro, mas é algo assim que vai te acompanhar no caso do livro, ele pode te acompanhar para a vida toda, né? Tipo assim, no caso do livro de RPG, ele não, por exemplo, se acaba, né? Tipo, sempre pode continuar jogando novas histórias com ele, só depende da criatividade. Então, tipo assim, a médio e longo prazo é um negócio que vai se pagar e, tipo, lá na frente ele vai ter custado barato, né? Mas é aquela coisa, tipo assim, eu não consigo, tipo, agora pegar e pagar 350. Né? Será que eu tenho cartão para poder passar sem parcelar em 10 vezes a loja parcela, 10 vezes para ficar suave, para caber aqui sem comprometer aí o meu salário, as despesas da casa, né? Então, sempre tem essa questão assim do paralelo. No final dos contos, ele vai ter sido um produto, se jogar, né? Ele vai ter sido um produto que se compensou, que se pagou lá na frente, mas a gente tem que pensar também como é que ele é naquele momento, no momento da compra, né? Se ele pesa ou não naquele momento aqueles 350, R$ 200. Muito bom. Próximo comentário agora é do Herman Duarte, que disse o seguinte: não entendo como algo tem imunidade tributária pode custar tão caro. Deixa que eu responda aqui o Herman. Herman, muitas das vezes é a decisão de oferta das editoras. Aqui comentamos várias vezes alternativas que foram barateadas, como por exemplo o Dimitri comentou o caso do Guerra dos Tronos RPG. A Jambô encontrou uma versão hiper acessível por um jogo que poderia ter saído caro em função de ter sido um jogo estrangeiro de uma marca altamente valorizada que é o Guerra dos Tronos. Mas aí a Jambô encontrou uma alternativa muito acessível. O livro em si, na época, era muito barato. Eu não sei quanto está ainda custando e se eles ainda têm esse jogo à venda. Mas, de toda forma, o barateamento cabe uma decisão e liberdade de tomada de decisão das editoras. E aí cada jogo é um caso e cada editora uma vontade. Vamos aqui ao próximo comentário que eu vou jogar para o Leandro também. É o do Rafael Pregador, lá de Parauapebas, que disse: minha situação financeira atual não permite. O que tu acha dessas limitações financeiras, Yudi? Cara, eu acho que todo mundo tem, né, esses momentos difíceis. Muito triste o Rafael, que é um cara que promove lá o RPG, né, por exemplo, está numa situação que não consegue, por exemplo, consumir mais. A gente sabe que ele é um cara que ama o hobby, né? Mas infelizmente é isso aí, tipo, a gente tem momentos de alto e baixo que a gente realmente tem que pensar, tipo assim, beleza, tem aqui o dinheiro, tem essas despesas aqui, família, né? Eu acho que quando a gente tem, não é tipo só a gente, ou tipo, a gente não mora com os pais, tem toda uma série de outras despesas extras com família, com a casa própria, e a gente acaba tendo que pensar, né? É aquela coisa, tipo assim, hoje, por exemplo, eu consumo RPG quando é assim, algo que eu vejo que realmente eu sinto que assim, eu vou querer muito isso aqui, eu vou gostar muito de ter para mim, né? E aí muitas vezes eu ainda assim vou na versão PDF para poder pagar mais barato e não comprometer tanto o resto da renda. Mas eu já caí nesse espaço de pensar, tipo assim, preciso deste livro, ele é legal, mas tipo assim, preciso dele agora, será que tipo, não posso esperar? Eu acho que tipo, ele, depois da pré-venda, do financiamento coletivo, ele vai estar mais caro, mas será que tipo, lá na frente, de repente, eu consiga estar em condição melhor de poder comprar isso daí? Né? Tipo, agora eu não preciso, então bora deixar mais lá para frente. Então, você trabalhar, tipo, a situação atual permite ou não permite que a gente precisa disso agora. Né? Muito bom. Vamos ao último comentário, que é do Rafael Vasques, que disse: o custo de produzir um livro e manter uma editora é grande. Eu produzi 2 livros baratos, por financiamento coletivo, um de R$ 25 e outro de R$ 40, por ser um projeto independente. Não pago galpão, não vivo de lucro, não participo de eventos. O Rafael Vasques levantou aqui uma questão muito interessante. Ele, de fato, ele sozinho faz uma produção independente de conteúdo voltado para o RPG. Um mais recente, que foi uma espécie de coletânea de artigos por pessoas que atuam na área do RPG, compartilhando experiências e vivências em torno do game design, e um outro anterior que foi um ensaio para um LARP. Um LARP, não estou lembrado agora o nome, mas foi ambos feitos por campanha de financiamento coletivo, que o Rafael conseguiu viabilizar, levando o produto para uma gráfica, para uma tiragem menor, e ele mandou para todos os seus apoiadores. É possível? É, mas ele também está levantando aí questões que uma editora geralmente
tem nos seus custos e provavelmente vai colocar nos valores finais de seus produtos. Legal esse compartilhamento de uma prisma da parte do Rafael. Sendo assim, fechamos aqui os comentários. Vamos então para as considerações finais. O Dimitri já fez a sua anteriormente, agora vai chegar a vez do Leandro fazer as suas considerações finais sobre esse tema que nós pautamos hoje, dizer o que ele anda fazendo nas comunidades em torno de RPG e depois dizer um até logo. Yudi, tá contigo. Isso daí, tipo, é aquela coisa, né? O RPG, ele é caro, no final das contas ele sempre foi um pouquinho caro, né? Sempre existiram lá a versão, sempre tiveram os livros caros aí no mercado, sempre houveram alternativas, né? Então, assim, você curte RPG e tá caro, a gente sempre tem, acho que já deve ter tido outros debates aqui que estão discutindo opções baratas de RPG, né? Então é isso daí, tipo, bora sempre pensar que não quer que na hora de comprar, se eu preciso de todas essas versões, se existe algo similar que seja mais barato, alguma alternativa, mesmo se essa realmente é o sistema que eu quero, né? Não tem outro, tipo, agora é o momento de comprar, né? Tipo, sempre tem um pouco assim de controle, porque no final das contas é caro, é sempre bom ter o lazer, mas a gente tem que tentar fazer isso caber dentro da nossa vida, do que a gente, das necessidades básicas, né? A gente poder, se a gente consegue comprar sem comprometer as outras despesas da casa, vamos lá, vamos comprar, vamos ter o que a gente gosta, a gente merece ter o que a gente gosta, né? Se a gente consegue pagar, que bom. Se a gente merece ter o que gosta, mas não consegue pagar, então, tipo, essa coisa, tipo, vamos, assim, pensar, tipo, botar essa pressão para mostrar para as editoras que, tipo assim, ó, eu quero comprar teu produto, mas nesse preço não dá, né? Tipo, bora jogar isso, né, para as editoras saberem, tipo assim, eu tenho interesse, mas não dá, vamos fazer versão econômica, bora, tipo, sei lá, lança, teu próximo livro, tenta pensar, tipo, às vezes procurar uma gráfica diferente para imprimir esse livro que possa ter um valor menor, né? Tipo, da mesma forma que a gente tem, por exemplo, produtores que são independentes que podem, por exemplo, cobrar um valor menor, né? Porque é possível cobrar um valor menor, de repente as pessoas podem procurar parceiros na hora da produção que tenham também custos menores, por ter tipo, não porque é mais barato produzir, mas porque às vezes realmente vai ter aquela empresa ali daquele ramo na produção que acredita na ideia de que tipo, é possível tornar, né, a cultura acessível, a produção acessível. Né? Tipo, assim, beleza, eu também consigo produzir esse papel bonitão aqui, mas eu entendo que, tipo, olha, eu não preciso ter esse nível de lucro que a outra gráfica está cobrando. Então, tipo, eu posso ter um livro com a mesma qualidade, porque eu não preciso do mesmo lucro, né? Tipo, não tenho essa necessidade, quero, de fato, propagar. Então, às vezes, a gente consegue baratear o custo procurando parceiros que tenham esse pensamento mais, digamos, coletivo e mais acessível. Então, às vezes, é uma questão de realmente procurar isso daí, que não necessariamente reduz a qualidade do seu produto no final das contas. Beleza. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um podcast RPG com Jambu, cujo título foi Livros de RPG com valores altos você compra? Faltou dizer qual é o tema da semana que vem, que é o tema selecionado junto com a galera da Associação do Índio Belém. E o tema selecionado para a semana que vem foi Miniaturas e Jogos de RPG, complementares ou antagonistas? Olha só que interessante. E nem te conto, Yudi, sabe quem vai estar aqui conosco? Marcos Mauro do Cabana do Elfo. Com as miniaturas pintadas dele ali. Boa. E a nossa convidada externa será a Mayurce, que é criadora de conteúdo geek aqui na comunidade do RPG. Então, tá aí as indicações. Agora sim, vamos para a nossa despedida. E eu peço para o Yudi, seguindo a tradição aqui do canal, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Valeu, cara. Até a próxima.